Você sabe quem toma as decisões na sua igreja? Na sua opinião, o que faz de alguém um bom líder dentro da igreja? Por que você acha que Deus se preocupa com ordem e organização na igreja? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2025 da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 10, o governo da igreja. A lição de hoje encontra-se em Colossenses capítulo 1, versículo 17 ao 20 e versículo 25. A Bíblia diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Objetivos da lição: apontar a importância do conhecimento de gestão para o governo da igreja, introduzir os principais conceitos de liderança da igreja, exemplificar as formas de governo na Bíblia. Conhecendo mais de Deus? Olá, querido pré-adolescente. Nesta lição, estudaremos sobre o governo da igreja. Estabelecer formas de governo e administração são essenciais para a vida em sociedade. Na Bíblia, encontramos alguns exemplos de homens chamados para administrar: José, Neemias, Daniel e outros. Deus escolhe seus servos e capacita com talentos específicos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Ah, e lembrando, o slide que está aparecendo aqui do lado, o link estará aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A liderança da igreja. Não se pode falar em liderança da igreja sem mencionar o Senhor Jesus como cabeça da igreja. Ele é quem vocaciona as pessoas para exercerem cargos de liderança na sua obra. A. Nosso líder supremo. Jesus Cristo é o nosso governador maior. Ele tem o domínio sobre os céus, a terra e tudo o que há neles. Nem mesmo a maior potência mundial está acima do poder de Jesus. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor é quem orienta os seus servos, pastores e líderes e mostra o melhor caminho. Por essa razão, a liderança deve considerá-lo o maior líder. Nós somos apenas administradores da sua obra. Jesus Cristo é o nosso maior líder, tipo presidente do universo. Ele está no controle de tudo, do céu, da terra e de tudo que existe, nem mesmo os países mais poderosos do mundo têm mais autoridade do que ele. Jesus disse que recebeu todo o poder no céu e na terra, ou seja, ele manda mesmo. É Jesus quem orienta os pastores, líderes e todos que servem a Deus, mostrando o melhor caminho a seguir. Por isso, qualquer pessoa que lidera na igreja ou em qualquer parte da obra de Deus precisa lembrar: o verdadeiro líder é Jesus. Nós estamos aqui só para cuidar do que é dele e fazer o nosso melhor como administradores do seu plano. B. Cristo é o centro da liderança. Tudo o que realizamos na igreja deve ser feito com a direção do Senhor e para a glória dele. Sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos realizar nada em sua obra. Cristo deve ser o centro de tudo, inclusive da forma de organização da igreja. Como liderança, Cristo escolheu pessoas para responsabilidades nas igrejas locais. Em tudo que a gente faz na igreja, Jesus precisa estar no centro.
Nada deve ser feito por vaidade ou só para aparecer, mas com a direção dele e para a glória dele. Se o Espírito Santo não nos ajudar, a gente não consegue fazer nada de verdade na obra de Deus. Cristo não é só o centro da nossa fé, ele também deve ser o centro da organização da igreja. Ele é quem manda. E foi ele quem escolheu pessoas para cuidarem de responsabilidades na igreja, como pastores, líderes de jovens, professores e outros. Cada um tem um papel importante, mas todos devem lembrar: Jesus está no comando. C. Composição da liderança da igreja. Os líderes são instrumentos divinos para a igreja aqui na terra. A liderança cabe a função de influenciar pessoas, apoiá-las e cuidar da organização do templo para que tudo seja feito com amor e excelência. Além do pastor, a igreja também conta com líderes que trabalham para o crescimento do reino. Os líderes são como ferramentas de Deus para ajudar a igreja aqui na terra. Eles têm a missão de influenciar outras pessoas de forma positiva, apoiar quem precisa e ajudar a manter tudo organizado na casa de Deus, sempre com amor e fazendo o melhor possível. Além do pastor, que tem um papel super importante, a igreja também conta com vários outros líderes, como os que cuidam dos jovens, da música, das crianças, da mídia e muito mais. Todos eles trabalham juntos com um só objetivo: fazer o reino de Deus crescer e alcançar mais pessoas. Ponto 2. Os tipos de governo. O governo da igreja serve para organizar o trabalho realizado por seus membros com o fim de promover o crescimento do corpo de Cristo e glorificar a Deus. A. Exemplos de governo na Bíblia. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de liderança e tipos de organização do povo de Deus. Moisés precisou do auxílio dos anciãos para julgar o povo durante a passagem no deserto. A igreja primitiva separou alguns irmãos para exercerem o serviço como diáconos. Jesus selecionou 12 discípulos para a sua obra. Isso nos ensina que tudo que realizamos para Deus precisa ser feito de forma organizada. A Bíblia mostra vários exemplos de como Deus organizou o seu povo com líderes e funções diferentes. Por exemplo, Moisés não conseguia cuidar de todo mundo sozinho no deserto, então contou com a ajuda dos anciãos para julgar e orientar o povo. Na igreja primitiva, os cristãos perceberam que precisavam de mais pessoas servindo, então escolheram alguns irmãos para serem diáconos, ou seja, para ajudar no cuidado com os outros. E o próprio Jesus escolheu 12 discípulos para caminharem com ele e ajudarem na missão de espalhar o evangelho. Então, outro exemplo legal é de Neemias. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não ficou parado, organizou o povo, distribuiu as tarefas e liderou a reconstrução com coragem e oração. Neemias mostrou que um bom líder confia em Deus e motiva os outros a fazerem o que precisa ser feito. Tudo isso mostra que quando fazemos algo para Deus, precisa ser com organização, trabalho em equipe e muita responsabilidade. Deus valoriza líderes comprometidos e unidos com o propósito certo. B. Tipos de governo na igreja. Existem hoje 3 tipos principais de governo nas igrejas: o episcopal, o congregacional e o presbiteriano. Na forma de governo episcopal, a igreja possui uma hierarquia de cargos, dirigida por um pastor como presidente. Na forma de governo congregacional, as decisões acontecem por meio de assembleias com a presença de todos os membros. Já na presbiteriana, os presbíteros auxiliam os pastores na tomada de decisão. Seja qual for o tipo de governo, o objetivo é servir e glorificar a Deus. Olha, hoje em dia, as igrejas podem funcionar de maneiras diferentes, dependendo do tipo de governo que elas seguem. Existem 3 formas principais: a episcopal, congregacional e a presbiteriana. Vamos entender cada uma com um exemplo simples.
O governo episcopal. Nesse modelo existe uma hierarquia como se fosse uma escada de cargos. Um pastor ou um bispo fica no topo e é o responsável por tomar as principais decisões como um presidente da igreja. Por exemplo, em algumas igrejas tradicionais, como a igreja anglicana ou a metodista, há um bispo que orienta vários pastores e congregações. O governo congregacional. Aqui quem decide é a própria igreja, ou seja, os membros. Eles fazem reuniões, são assembleias e votam juntos sobre as decisões mais importantes. É bem democrático. Por exemplo, muitas igrejas batistas usam esse modelo, onde cada membro tem voz nas decisões da igreja. Outro governo é o presbiteriano. Nesse tipo de governo, a igreja é liderada por um grupo de presbíteros, que são líderes maduros espiritualmente. Eles se reúnem com o pastor para discutir e decidir juntos o que é melhor para a igreja. Por exemplo, a igreja presbiteriana funciona assim, com conselhos de presbíteros ajudando a liderar. Apesar das diferenças, o mais importante é que todas essas formas de governo existem para uma mesma missão: servir a Deus e glorificá-lo da melhor forma possível. Ponto 3: a escolha dos líderes. Os líderes são pessoas muito especiais em nossa vida cristã. Eles foram chamados para nos aconselhar, orientar e ensinar a palavra de Deus. A. Líderes escolhidos por Deus. O Senhor capacita pessoas escolhidas por Ele para assumirem uma posição de liderança. A pessoa que possui um chamado de liderança deve buscar a capacitação. Os pastores possuem autoridade divina para estabelecer as lideranças em concordância com a palavra de Deus. É Deus que escolhe e capacita pessoas para serem líderes. Se alguém sente que foi chamado por Deus para liderar, essa pessoa precisa se preparar, aprender e buscar crescer com responsabilidade. Os pastores têm uma autoridade que vem de Deus para ajudar nisso. Eles reconhecem, orientam e confirmam novos líderes, sempre de acordo com a Bíblia. Ou seja, ninguém vira líder por conta própria. É Deus quem chama e a igreja confirma isso com sabedoria e cuidado. B. A postura de um bom líder. Os líderes precisam ter uma vida exemplar, um bom testemunho diante de todos, para que tenham condições de exercer a liderança. Eles devem ser o espelho para os seus liderados. Um bom líder sempre levará os seus liderados a conhecerem mais a Deus. Um bom líder precisa dar um bom exemplo com a própria vida. Não adianta só falar bonito, é o jeito como ele vive que mostra se realmente ele é preparado para liderar. As pessoas vão observar suas atitudes, por isso ele precisa ter um bom testemunho, ou seja, viver de um jeito que honra a Deus. Um líder de verdade é como um espelho. Quem está seguindo ele deve olhar para a sua vida e ver alguém que ama Jesus de verdade. Ele não leva as pessoas para si mesmo, mas sempre aponta para Deus, ajudando seus liderados a se aproximarem mais do Senhor. Dinâmica: montando a igreja. O objetivo dessa dinâmica é entender a importância da organização, dos tipos de liderança e do trabalho em equipe na igreja. Material necessário: cartões ou papéis com funções da igreja escrita nelas. Pastor, presbítero, líder de jovens, membros da assembleia, diácono, músico, professor de EBD, etc. 3 cartazes com os títulos: episcopal, congregacional e presbiteriano. Cola ou fita adesiva. Quadro ou cartolina. Como fazer? Divida a turma em 3 grupos. Cada grupo vai receber um conjunto de cartões com funções e cargos da igreja misturados. Entregue a cada grupo um cartaz com um dos modelos de governo.
episcopal, congregacional ou presbiteriano. O desafio é colocar os cartões nas posições corretas, de acordo com como essas funções funcionam dentro daquele modelo de governo. Por exemplo, no modelo congregacional, o cartão membro da Assembleia precisa estar em destaque. No modelo episcopal, o pastor presidente estará no topo da liderança. No modelo presbiteriano, os presbíteros precisam estar próximo do pastor nas decisões. Após o tempo de organização, que pode levar uns 10 minutos, cada grupo apresenta seu modelo explicando por que colocaram cada papel onde colocaram. Finalize com uma explicação sobre como cada tipo funciona e qual é o foco principal: servir e glorificar a Deus juntos. A reflexão final após a dinâmica é o que aprendemos sobre o trabalho em equipe e a importância da liderança organizada. Vocês acham que Deus pode usar qualquer pessoa na liderança? Aí você pergunta se sim, por quê? Qual papel você se vê cumprindo hoje ou futuramente na igreja? A conclusão na revista nos diz assim: Deus estabeleceu lideranças para serem bênçãos em nossas vidas. Ore pelas lideranças e colabore cumprindo seu papel como liderado. A igreja não é apenas um prédio ou um grupo de pessoas, é o corpo de Cristo na terra. E, como qualquer corpo, ela precisa estar bem organizada para funcionar bem. Deus se importa com liderança, organização e responsabilidade, e a Bíblia mostra isso em vários exemplos. Jesus é o nosso maior líder e todos os que ocupam algum tipo de liderança na igreja devem refletir o caráter dele. Não importa se a igreja segue um modelo episcopal, congregacional ou presbiteriano. O objetivo é sempre o mesmo: servir a Deus, cuidar das pessoas e espalhar o evangelho. Se você sente que pode liderar ou servir em qualquer área, lembre-se, Deus capacita aqueles que Ele chama. Comece buscando a Ele. Seja um exemplo e esteja disposto a crescer. Líderes não nascem prontos, mas se formam com humildade, dedicação e fé. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.